Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Acharam que eu ia começar falando do péssimo momento, né? Acharam. Mas não, o filme não é bom, tá? Eu já tô começando logo de cara. Mas eu serei honesto aqui e eu vou ser um pouquinho diferente na avaliação desse filme aqui, né? O Fear Below ou O Terror no Rio. Não é um filme brasileiro. Aqui, nesse filme, galera, o filme é ruim, tá? O filme é ruim. Mas eu não vou colocar ele na prateleira do podre, porque eu vi aqui um esforço e eu vi uma tentativa de fazer algo diferente. Tentativa. Pra mim, o filme, ele é ruim. Ele é ruim. A gente separou aqui os pontos negativos, os pontos positivos, que eu vou destacar aqui 2. Mas não vou colocar ele no podre, mesmo porque também eu já tô completamente descrente com qualquer filme de tubarão. Mas tiveram algumas coisinhas aqui que eu preciso ressaltar pelo esforço e que de certa forma funcionaram. Mas o filme é ruim. O filme, ele tenta seguir uma linha original, né? Ele tenta criar, ele é criativo. Nós temos uma ambientação diferente, uma época diferente, uma forma diferente de você apresentar um tubarão diferente, né? Mas a gente já viu que filmes de tubarão tem uma maldição. Se não for o branco, pode até ser uma maldição racista, né? Se não for o tubarão branco, o filme não decola, porque, né, se a gente for elencar os grandes filmes de tubarão, os bons filmes, é sempre Tubarão Branco é mais comercial. É por isso, deve-se também a culpa do Steven Spielberg, né? O Tubarão Branco, ele é muito mais comercial, ele vende mais. Então quando você tem o Tubarão Tigre, o Tubarão Touro, já o Mako, é que o Mako do fundo do mar, ele é bem puxado ali pro branco, né? Bem puxado. É bem puxado pro branco. Eles então aumentam ele de tamanho. Isso. Então, o Tubarão Branco, ele chama mais atenção, chama mais público, acredito, que os outros. Mas aqui, a gente tem, como o Gabriel tá falando, a gente vê, como diria o Silvio Santos, né? O filme é esforçado. É esforçado, tenta criar, né? Alguma coisa diferente. Mas você tem um tubarão podre. O tubarão é horroroso. E assim, é um negócio interessante que a gente vai falar durante o vídeo, porque o Gabriel fala uma coisa que é verdade. Esse não é um filme de tubarão. O tubarão, ele tá inserido dentro da trama. Ele não é o grande vilão, né? Não. O tubarão, ele tá ali no habitat dele. Mas por isso que o filme, pra mim, na minha opinião, não é horroroso, podre. Porque você tem uma trama tirando o tubarão que até é interessante. Mas, infelizmente, não passa de ano. Não passa. Decisões, assim, muito equivocadas. Situações que subestimam demais a compreensão de algumas coisas que a gente vai trazer aqui na resenha. Mas, antes de continuar, dá aquele triplo C cabuloso, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Coloque aonde você está assistindo esse vídeo e em que cidade, eu quero saber. Vamos, ó, contexto, tá? Fear Below ou Terror no Rio. Ah, Gabriel, onde eu assisto? HBO. É um thriller australiano que mistura ação, aventura e terror, dirigido por Matthew Holmes. Ambientado em 1946, o filme acompanha uma equipe de mergulhadores contratada para recuperar um carro afundado em um rio remoto na Austrália. O que parecia ser uma missão simples se complica quando eles descobrem que o veículo que transportava ouro roubado está sendo guardada por uma agressiva fêmea de tubarão-touro. Além disso, criminosos perigosos também estão atrás do tesouro, transformando a operação em uma luta mortal pela sobrevivência. Então vamos lá. Novamente, aqui pelo pouquinho de experiência que a gente tem com esses filmes de animais assassinos, que eu particularmente gosto muito. Inclusive, vou dar os parabéns pra Jaws aqui, que tá fazendo 50 anos e vai ter uma sessão
especial em alguns cinemas aqui no Brasil e eu vou assistir pela primeira vez Tubarão no cinema. Cara, vai ser emocionante, eu vou chorar. Eu já estou imaginando aqui, já arrepiando já. Que isso? Vai ser um momento incrível. E aí, esse filme, o Tubarão, ele é um elemento inserido na trama, mas ele não é nem o protagonista e nem o antagonista. Ele é uma barreira. Porque você tem o vilão, que é o contrabandista, que perde o ouro, que o ouro cai no rio, que contrata os mergulhadores para buscar o ouro, que são os mocinhos. Então você tem as duas estruturas, as duas pontas, muito bem definida. Segundo Robert McKee, o grande escritor, roteirista que escreveu o livro Story, quem gosta de cinema eu recomendo que leia, ele trabalha muito com estrutura no formato triangular. Então você tem um protagonista, um antagonista e um elemento de dificuldade. O tubarão é o elemento de dificuldade. Perfeito. Ele tá protegendo o objetivo. E aí, tudo bem, beleza, tá? Então você tem essa questão. No ponto positivo, eu já vou destacar o seguinte. Eu gostei muito da atmosfera construída no filme pela direção dentro do rio, tá? Pra mim, esse é o grande ponto positivo do filme. Por quê? Como o filme se passa na década de 40, o que também é um outro ponto muito positivo, porque quando você trabalha contexto histórico, década de 40, você elimina o quê? Tecnologia. E a tecnologia, em alguns momentos, ela é um facilitador ou destrói o filme pela burrice do roteiro. Então, por exemplo, Godzilla versus Kong, a tecnologia lá construída, o mecha joga cachaça no computador, pifa, o mecha Godzilla. Você tem a tecnologia ali sendo usada de forma burra, né? Aqui, como não tem tecnologia, então você fica mais imerso na situação. Os mergulhadores, eles conhecem o tubarão. O assaltante, o contrabandista, o bandido não quer saber do tubarão e você não tem esse elemento para ajudar. E como se passa na década de 40, o equipamento de mergulho é aquele equipamento antigo, pesado, com aquela máscara grandona que fica só o círculo aqui, você não tem cilindro. Então o oxigênio, ele é conduzido por um cabo. E isso é legal, porque isso daí intensifica a atmosfera de suspense, de tensão. E quando eles estão dentro da água, como é um rio, é tudo muito turvo. Então a direção trabalha muito bem sob a ótica da primeira pessoa, a qualquer momento podendo aparecer o tubarão. E a direção coloca o tubarão passando longe, com uma sonoplastia para marcar a passagem, movimento de água e os ataques surpresas. Então isso, pra mim, é bem trabalhado no filme. Esse, pra mim, é o principal ponto de destaque pro filme, tá? Você tem uma atmosfera muito boa e como o Gabriel falou, você relembrar como eram feitos os mergulhos, você tem outro desafio. Você tem vários desafios, né? Não é tão simples porque você não tem a tecnologia ao seu favor. Isso realmente é o que eu disse no início da parte criativa. Você teve ali uma ideia boa pra conduzir o filme, o rio, turvo, a época, a década de 40, tudo isso. Isso foi bem feito. Isso aí não tenha dúvida. E os atores... bem razoáveis. Bem fraquinhos, né? A menina é muito fraquinha. Fraca. Os atores são bem... Pra mim não tem um que salva. Bem fraquinhos. Pra mim o melhor foi o Jimmy. Né? Pra mim o melhor foi o Jimmy. Agora, o resto, assim... E o vilão, talvez. O vilão é convincente. Ele é convincente, né? Você sente raiva dele. Eu acho que o bom vilão é quando você sente raiva dele. Ele desperta raiva. Então, assim, o elenco é bem ruinzinho. Pra mim, o Jimmy e o vilão foram os melhores. Mas também não chega a ser aquele negócio, eu acho, né? Horroroso, pavoroso.
Então, aí, um outro ponto positivo também, que aí eu destaco naquela questão que eu falei no começo, pelo esforço, eles trabalharam com o tubarão por animatrônico. Eles fizeram o tubarão robozinho. Eles usam um CGI mal feito. E o animatronic usam mal também. E eles usam o animatronic, tá? Eles não mostram o tubarão inteiro, então provavelmente eles devem ter feito somente a cabeça do tubarão, talvez o dorso, mas eles usam. Então, eu vi ali um esforço e eu preciso reconhecer isso, porque ultimamente todos os filmes de tubarão que a gente vê é tudo por CGI, e aqui eu vou reconhecer esse esforço. Tem um ataque, né, um dos ataques que o tubarão ele leva um cara que eu achei bem feito. E aí eu já entro num outro ponto positivo. Aqui o tubarão, ele tem um comportamento de tubarão, né? Ele não é uma máquina assassina, voraz, destruidora, que mata por bel prazer. Eles conseguem construir um contexto para justificar o ataque. Ah, é uma fêmea, ela é maior, provavelmente deve estar prenha, deve estar grávida, porque ela tá tendo comportamentos agressivos. Então isso daí justifica o formato. E é um ataque, são ataques que não é um negócio que dilacera, só o do final que é um clássico, né? Mas tem um ataque ali que eu achei bem ok, tá? Bem ok. O do pescador, do especialista em tubarão, mas tiveram alguns momentos que eu acho que vale destacar positivamente. Em relação ao tubarão, eu não gostei de nada do tubarão. Nada. Nada. Pra mim, o tubarão, ele invalidou completamente o filme. Não gostei do animatronic, não gostei do CGI, não gostei das escolhas de tomadas de ataque. Não. Isso, esse é um ponto que eu coloco como negativo. Você não lembra de nada, você não tem nenhuma cena boa com o tubarão, na minha opinião, com o tubarão aparecendo. Então, esse é um filme que, novamente, ele não é um filme de tubarão, mas o tubarão é muito importante. O tubarão, ele é muito importante. Então, você já tem uma decisão difícil, que é não trabalhar com o branco, né, com o tubarão branco. Mas, ok, você tá no rio e você vai fazer o tubarão touro. Mas aqui, ele além de ser feio, eu achei podre o tubarão. O tubarão, eu achei... Todas as cenas do tubarão eu achei podre. Todas. Infelizmente. Se as cenas de tubarão tivessem sido melhores, esse filme teria uma outra cara. Concordo com você. E aí, entrando em pontos negativos, o desenvolvimento dos personagens, você não se conecta com nenhum personagem. Eu até achei esforçado o negócio a empresa que vai falir, aí tem isso. Eu achei esforçada a ideia. Você pelo menos se conecta mais do que todos os outros que a gente já viu de filme de tubarão, né? Previsibilidade, então temos questões bem previsíveis. Chama um especialista em tubarão, aí chega o especialista, chega numa canoa. Podre. Pô, bom, chamou um especialista em tubarão, o cara chega num barquinho. Pô, isso aí era óbvio que ia acontecer. E aqui nesse filme acontece uma coisa que eu odeio em filme de bicho, principalmente filmes de tubarão. Você tem um vilão do filme, e aí por um incrível... A natureza lida com o vilão. Eu sabia que isso ia acontecer. No começo do filme eu falei, olha, você quer apostar que o tubarão, ele ainda vai justificar a justiça em algum momento? E não deu outra. Isso aí é um negócio não, e assim, podre, cara. Eu vou assim até fazer uma sinalização de spoiler aqui. Gui, coloca o aviso de spoiler, tá? O filme tá disponível na HBO. A cena final, galera, o tubarão, ele ataca, ele tá sempre rondando. A cena final, os três pessoas, né, a mulher, o outro mergulhador e o vilão caem no rio, o tubarão não pega ninguém. Isso. Ninguém no rio. Vilão. Todo mundo consegue sair do rio e eles ficam muito tempo no rio. Muito tempo, nadando embaixo d'água e o vilão tentando atirar com metralhadora, não acertando ninguém. Horrível isso. Isso é horroroso, tá? Podre. E aí, no final, o vilão, ele tá com a... Vai com a cintura pra baixo no rio. Aí a menina aponta a arma pra ele. Aí o vilão fala assim, você vai me matar?
você é uma assassina. Aí ela pega e fala, eu não sou assassina, mas ela é. Isso me destruiu no filme. Isso me destruiu no filme. Ai, meu Deus! E ela aí aparece vem, atrás, o tubarão aí vem tá... o tubarão, pega o cara. Isso me destruiu no filme. Essa daí foi aquele clichêzaço forçado e mal feito, tá? Um outro ponto negativo também, que aí pode ser até meio conflitante com o que eu falei, que eu gosto do fato de você colocar atenção na visão de primeira pessoa com água turva, são algumas sequências subaquáticas. Sequências subaquáticas, principalmente na maioria dos ataques do tubarão. É muito confuso, não tem muito sentido, principalmente 2 ataques. Tem um até que eu achei ok, mas são bem confusas, tá? A trilha sonora, né? Quando a gente fala de tubarão, é sempre... 0 pra né? mim. Trilha sonora Eu não extremamente lembro. genérica. Eu nem lembro da trilha sonora. Extremamente genérica. Nós temos diálogos forçados, mas existe ali uma tentativa de inovar, né? Que precisa ser reconhecido, tá? Mas de qualquer forma, galera, não coloco como podre, mas é um filme fraco e eu dou a nota 3 pra Terror no Rio. Eu vou dar 2,5 pra esse filme. 2,5 pelo esforço, mas o resto do tubarão, essa cena final me destruiu. Essa cena final me deixou triste, cara. Ó, quer ver eu te falar um negócio que você vai aumentar meio ponto? O quê? 1h20 de filme. Mas já tá dentro do 2,5. O 1 é pela... Então, se esse filme fosse a mesma premissa, na mesma época, num mar, que o ouro cai no mar, com um tubarão branco, o mesmo aparato de mergulho, um tubarão branco, e as cenas do tubarão fossem bem dirigidas, cara, esse filme era pra ser uma nota 7 ou 8, cara. Mas, infelizmente, não sei se pela falta de orçamento, se deu problema no robô do tubarão, mas, infelizmente, é 2,5. Já que a gente tá no momento de spoiler, pra mim uma cena que funcionou, um ataque que funcionou, foi quando mata o mergulhador-chefe. Por quê? O tubarão, ele morde o braço do cara e vaza. Ele morde e vaza. E aí depois ele vem e cata ele, morde, mas não estraçalha, não parte o cara ao meio. Ele morde, e aí o cara dá-lhe uma facada, né? E ele solta. E ele morre pelas feridas, ele não é comido. Então isso eu achei que foi legal no filme. Você fazer o cara ser atacado, mas não morrer no ataque. Sim. Ele morre em decorrência das feridas, né? Porque... E é do tubarão, né? Quando ele morde a presa, ele espera a presa perder a força pelo sangue, né? E aí ele volta. Isso eu achei interessante também. Agora, a morte do especialista. O especialista foi ridículo. Sim. Ridículo. E matar do jeito que matou no final, podre. Mas tudo bem. Nota 3, tá bem dado. Quero que vocês coloquem nos comentários. Assistam pra tirar as conclusões de vocês, tá? Mas tá aqui a crítica de Fear Below, Terror no Rio. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.